Seguros, Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Mais de 45 milhões de brasileiros precisam de algum atendimento especial porque são portadores de deficiência. Desse universo, quase 4 milhões são crianças. Esses números são os últimos números do IBGE. Como é? Você que tem filho, você se preocupa em como cuidar dos seus filhos? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Rogério, o Luiz e a Lila. Oi. Muito obrigada, viu, por vocês terem aceitado aqui o nosso convite. Eu queria, Luiz, começar com você, que você é um executivo experiente do mercado segurador e você tem uma história que mostra na prática como é que isso funciona. Primeiramente, quero agradecer o convite, Mara, estar participando desse programa com vocês. E assim, eu trabalho no mercado segurador há mais de 30 anos. Eu comecei a trabalhar em 1990. E mais ou menos em final de 98, né, eu fui ter a minha primeira filha. E a minha filha, depois de 9 meses de nascida, ela apresentou um problema de saúde. Ela começou a ter convulsões sem nada que justificasse essas convulsões. Poucos meses depois, ela foi diagnosticada com uma epilepsia grave. E essa epilepsia, ela evoluiu muito. Ela teve várias internações em UTI, ficou algumas vezes em estado de mal, ou seja, as convulsões dela não paravam. Elas tinham uma convulsão atrás da outra, algumas dessas crises duravam muitos minutos. E assim, quem sabe pelo menos minimamente o que é uma convulsão, é uma descarga elétrica muito grande. Então você imagina se alguém pegasse 2 eletrodos na cabeça de um bebê, que era o caso dela na época, com 9 meses, e dessem descargas elétricas. Então isso acabou provocando, né, uma má formação no cérebro dela, que os diagnósticos não apontaram que tinha uma fonte específica, ele era generalizado no cérebro dela, e causou várias sequelas, né? A gente já percebeu ali logo 2, 3 meses após a primeira crise dela, que ela já teria algumas sequelas. Ela já começou a ter uma deficiência no andar, ela já perdeu completamente a fala, ela já não falava mais. Nos 9 meses ela estava começando a falar, e aí foi todo um processo, né, evolutivo ao longo da vida dela. Ela está há quantos anos hoje? Ela hoje tem 23 anos de idade. Então, muitas internações ali no início, muitos exames, investigações para saber qual foi a causa, né, e saber se tinha algum tratamento específico, se era possível fazer uma cirurgia ou não. Foi constatado que não era um caso cirúrgico devido a não ter uma fonte, né, específica que causasse a epilepsia dela, era uma epilepsia generalizada. E assim, Mara, é uma dor muito grande, sabe? Pra gente que é pai, pra quem é mãe. E uma preocupação, né, Luiz? Muito grande, porque assim, é uma vigilância 24 horas por dia, porque você não sabe exatamente em que hora vai ter a crise, né? Em que momento. Pode ser de madrugada, durante o dia, pode ser na rua, durante um passeio, em casa, com quem está. Então, assim, é realmente uma preocupação constante. E você, quer dizer, ela é e vai ser sua dependente. Sim, o caso dela é um caso tão grave, ele é irreversível. Então, assim, ela teve algumas evoluções, ela anda, ela fala muito pouco, mas consegue se comunicar com alguma dificuldade, mas ela é dependente para muita coisa. A gente precisa colocar a comida dela, a gente precisa cortar, a gente precisa ajudá-la a vestir. E então, onde entra o seguro? O seguro, desde que minha filha nasceu, já trabalhava em seguradora, já tinha uma consciência muito grande da importância do seguro. Em 97, quando eu entrei na área comercial da empresa que eu trabalhava, o primeiro seguro que me apaixonou foi o seguro de vida, porque eu vi um sentido muito grande para aquilo ali. Quando eu olho um seguro, não dizendo que um seguro de automóvel, de uma casa, é menos importante, mas é um bem material que você pode repor. Mas quando você fala de seguro de vida, não. É uma coisa que você está fazendo porque você tem uma preocupação, você tem um amor por alguém. Alguém precisa muito de você, aquela pessoa depende materialmente de você, então você faz um seguro de vida
pensando em proteger aquela pessoa. Então, assim, no meu caso, eu tinha um motivo muito mais forte, que é o caso de ter uma filha, ainda mais uma filha que tem uma deficiência, que tem um problema grave de saúde. Agora, Rogério, uma coisa que a gente sempre fala que é nessa questão porque o seguro de vida, eu acho que é pouco entendido no mercado. Quer dizer, você contou um caso em que você constrói uma apólice, depois você vai explicar para a gente como é construída essa apólice, em que esse produto vai ser responsável por cuidar, para dar aquela atenção que você, quando você não puder mais dar, ou porque morreu, ou porque tem limitações, enfim, porque envelheceu e tem limitações, esse seguro vai atuar. Como é que funciona isso? Bom, Mara, primeiro, né, obrigado, Luiz, por aceitar o convite. Dos seus 30 anos, eu devo ter uns 22 aí de participação, e você é um profissional e uma pessoa, um ser humano que eu admiro muito, né, pela sua história profissional e história de vida. Obrigado. O seguro de vida, Mara, ele tem essa capacidade de trazer esse cuidado, né, dessa proteção para o amor e para o cuidado, né, que fica nítido aqui na relação do Luiz com a filha dele. Eu costumo dizer que o amor a gente não consegue mensurar, né? A gente não consegue dar o valor ao amor, mas ao cuidado sim. Então o Luiz, ele tem condições de mensurar qual que é a necessidade de cobertura securitária, né? Qual que é o valor do cuidado que ele precisa deixar para a filha dele se amanhã ele não estiver mais presente. Então ele tem algumas preocupações, ele precisa formar reserva para o futuro, para o momento da sua aposentadoria, mas ele precisa cuidar e proteger também da filha dele. Então essa apólice de seguro, ela assume essa responsabilidade financeira que, independente da presença física dele, se ele não estiver mais aqui, a apólice assume essa responsabilidade, né? E a apólice de seguro também traz para o Luiz e traz para os pais, né, para os responsáveis financeiros dessas crianças, desses jovens, né, também uma liberdade, porque, sem sombra de dúvidas, o tempo que o Luiz disponibiliza para poder passar ao lado da filha dele faz bem a ele e faz bem à filha. E quando você tem uma apólice de seguro de vida bem contratada, que só pode ser cancelada de forma unilateral, né, pelo próprio segurado, não pode ser cancelado pela seguradora, ele ganha essa liberdade financeira, ele ganha tempo, ele compra o tempo necessário para poder passar ao lado da filha dele. Porque isso é uma relação, né? É uma relação de confiança. É uma relação de confiança e, óbvio, das duas partes, né? Uhum. Existe todo um processo de aprovação de seguro, né? De dados verdadeiros, né? De uma honestidade também do cliente, que é importante para a gente ter esse contrato bem feito, né? Uhum. Do nosso lado, a empresa tem honestidade e transparência nesse processo, mas também tem que ter do outro lado, para a gente poder, de fato, ter um contrato bem feito. Uhum, uhum. E aí, no caso, Luiz, quer dizer, como é que você contrata essa apólice? Quer dizer, como é que recebe essa apólice? Como é que recebe? Como é que a pessoa vai receber? Como a sua filha vai receber essa apólice? No caso, assim, antecipadamente, eu e minha ex-mulher, que eu sou separado da mãe dela, a gente fez um termo de curatela junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que é onde minha filha mora, para que um dos dois seja civilmente responsável por ela. Porque também, aí o Rogério pode falar com mais propriedade sobre isso, é um problema. Então, assim, se eu venho a falecer, como é que fica a administração desse dinheiro? Porque aí vem um outro problema. A seguradora provavelmente vai pagar em juízo ou vai esperar um processo para que a mãe dela possa receber a indenização e administrar por ela, uma vez que ela não tem autonomia, né? Então, vai ter que pagar um processo para poder receber, provar, mesmo sendo mãe, que é a responsável e que é a pessoa que vai administrar esse dinheiro. Então, assim, a gente já fez isso de uma forma antecipada, tanto de mim para ela, como dela para mim. Então, se for a mãe dela que vier a faltar antes de mim, eu sou o responsável pela minha filha, por Ananda, e vou administrar seguros e os bens que a mãe dela deixar por ela. Então, assim, um dos dois é o responsável em administrar esse dinheiro,
Porque é o plano de saúde, é o tratamento médico, é uma medicação que ela tem que tomar muito Cuidador, se pesada. precisar. Ela tem uma pessoa cuidadora, a mãe dela trabalha, então tem ali a cuidadora. Essa questão do cuidador é interessante porque é o seguinte, as pessoas acham que o cuidador pode ser alguém da família. E não é, tem que ser um profissional, porque tem cuidados ali que você não sabe, até às vezes para locomoção, enfim, e aparelhos. O cuidador é um profissional, eu acho. No caso da minha filha, Mara, especificamente, que é uma epilepsia, o que é que você faz se uma pessoa na sua frente tem uma convulsão? Como é que você vai... As pessoas, às vezes, tomam atitudes completamente erradas. Tem uma história, não, puxa a língua, coloca não sei o quê, não tem que fazer nada disso. Só tem que acomodar aquela pessoa, deixar ela no lugar confortável. Nem que para isso você sente no chão e coloque a cabeça dela no seu colo, para que ela não bata com a cabeça. Porque dependendo da crise, como é o caso da minha filha, ela tem vários abalos. Então, na cabeça, os braços, as pernas, para que a pessoa não se machuque. Então, você está certa. A pessoa que vai prestar o cuidado tem que ser uma pessoa especializada, uma pessoa que conhece, para na hora saber o que é que vai fazer. Agora, Luiz, você falou uma coisa que eu acho... No Brasil, a gente não tem essa cultura e que faz toda a diferença. Você se antecipou, né? Você e sua mulher, vocês se anteciparam. Sim. Eu acho que falta muito isso. As pessoas não se antecipam a esses problemas. E aí, quer dizer, como se fossem viver eternamente. E acaba deixando as coisas meio penduradas. Mesmo no caso assim, de uma apólice, não é simplesmente fazer uma apólice de seguro. Sim. Ela exige cada apólice exige uma confecção, né? Exato. E assim, a apólice de seguro vai ser pago aos dependentes. No caso, a minha filha, aliás, beneficiários. A minha filha está lá na minha apólice como a minha beneficiária. Mas, assim, como ela não tem autonomia, ela não tem como assinar um documento, ela não pode ter uma conta corrente, ela não pode receber o dinheiro e muito menos vai saber como administrar o dinheiro. Então, é um alerta importante com relação a isso. A pessoa tem essa preocupação. Quem vai administrar esse dinheiro? Como é que vai administrar esse dinheiro? Sabe? Então, assim, nós nos antecipamos e eu concordo contigo. Realmente, infelizmente, no Brasil, as pessoas se preocupam pouco com seguro. Eu tenho mandado por alguns lugares do Brasil, feito uma palestra para sensibilizar e mostrar a importância do seguro de vida, e tenho tido a coragem recentemente, não é fácil para mim, porque eu tenho um envolvimento emocional com história, de contar a minha própria história. Com a minha filha. Mas ela mostra na prática como é que funciona. Exatamente. Por isso que é importante. Porque uma coisa é você ler nos livros, né? Quando está lá by the book, tudo bem, é uma coisa. Depois na prática, na hora, vivendo, como é que faz isso. Eu tenho um caso que uma fonte me contou uma vez de um cliente dele, muito rico, e que fez no caso dele, fez um trust para o filho. E deixou especificado que o dinheiro, que ele só poderia usar o rendimento desse patrimônio, não o patrimônio. E só poderia usar o patrimônio em caso de doenças. Aí ele poderia usar o patrimônio. Senão ele ia ter que viver do rendimento daquele. Tá bom. Essa pessoa morreu, o pai morreu, o filho... No mesmo mês, queria comprar um Porsche. Quer dizer, o pai sabia exatamente o que ele que tinha, né? Se antecipou. Exatamente, porque ele sabia que o moleque ia entrar e ia acabar com aquele dinheiro rapidamente. E aí o gestor falou, olha, você não pode, tá aqui, tem todo um contrato, você não pode, você só pode usar. Você quer comprar um Porsche, você compra, mas dentro do rendimento que você tem. Do principal você não vai poder pegar. Você só pode, explicou para ele, você só pode pegar o principal em caso de problema de saúde. Ele levou um atestado médico dizendo que se ele não tivesse um Porsche, ele ia ter um problema sério. Ele podia comprar um Porsche parcelado e pagar com os rendimentos, mas não comprar um Porsche à vista. O pai se antecipou, ele também estava querendo se antecipar, levou atestado médico. Mas isso é uma coisa interessante, porque ninguém melhor do que os pais para conhecer a característica. Então, na verdade, esse pai protegeu o filho. Sim. Não, mas eu acho que a história do Luiz também traz um olhar, assim, para a premissa do seguro, né? Do mutualismo, assim.
Tem um provérbio africano, se eu não me engano, que ele fala: é preciso uma aldeia para criar uma criança. Porque não se cria uma criança sem uma rede, né? E aí, no caso, rede de profissionais também, né? Porque sua filha, acho que não tem irmãos, né? Não tem. Então, são vocês dois, a rede dela, a aldeia dela, os profissionais. O próprio seguro acaba se tornando também ali um meio, parte, né, do apoio, da rede de apoio dessa criança, para que ela tenha uma vida, né, segura nesse sentido, assim. Então, eu acho que para crianças com deficiência, né, pessoas com PCD, tem esse provérbio, né, esse mutualismo do seguro, ele fica ainda mais forte, né? Ela realmente precisa de outras pessoas para conseguir viver. Então, eu acho muito interessante que é isso, é uma história que representa bem o que um seguro pode fazer por alguém, assim. E eu te falo uma coisa, assim, que eu costumo falar muito nos meus treinamentos ou palestras sobre seguro de vida, que é uma coisa que eu acredito há muito tempo, em relação ao seguro de vida. Em nenhum momento o seguro de vida vai tirar, minimizar ou excluir o sofrimento da família ou daqueles dependentes quando o segurado falecer. Não é esse o objetivo do seguro de vida. Então, assim, se eu venho a faltar a minha filha, eu vou fazer uma falta muito grande para ela. Não é só pela questão financeira, não. É pelo cuidado que eu tenho com ela, todo o amor que eu tenho de sair com ela. Então, assim, ela tem uma carência, um carinho muito grande, exatamente, Mara, um relacionamento. Mas essa falta, ela vai ser muito pior e ela vai ser muito mais grave se ela vier acompanhada de uma falta financeira, sabe? Se além, no caso da minha filha, perder o pai que cuida, etc e tal, trazer junto com isso uma dificuldade financeira para manter os cuidados que ela precisa, de medicação, de ter cuidadora, de todos os cuidados médicos. Então, assim, vai ser um peso muito grande para a mãe dela. Sabe? Sim. É muito caro. Então, a mãe dela ainda vai ter que suprir a falta, né, do pai, no meu caso, da minha falta, e além disso, vai vir acompanhado de um problema financeiro, uma dor financeira muito forte. O objetivo do seguro de vida, em nenhum momento, eu sempre deixo isso muito claro, é minimizar a dor, sofrimento pela perda de ninguém. Eu trabalho nesse mercado há 30 anos, trabalhei 7 anos na tesouraria de uma seguradora, na época, Rogério, que se pagava indenização com cheque, né? Eu trabalhava lá na tesouraria, os segurados, beneficiários, corretor de seguros vinha receber comissão e a gente pagava em cheque. Então, assim, eu nunca vi ninguém chegar para receber uma indenização feliz da vida porque estava recebendo ali uma indenização porque seu familiar morreu. Nunca eu vi isso. As pessoas vêm com muito sofrimento, mas esse sofrimento vai ter uma carga muito maior se vier acompanhado de um problema financeiro. Sem dúvida. E nesse caso, você coloca em risco a própria vida dela, né? Com certeza. Porque se não tiver esse cuidado, se não tiver a própria, enfim, corre o risco. Ela fica numa situação de risco, assim, exposta a uma situação de risco muito grande. Risco de vida, inclusive, né? Só para você ter uma ideia, Mara, minha filha toma 10 tipos de medicamentos diferentes por dia. Ela toma uma quantidade pela manhã e uma quantidade à noite. É uma carga de medicamentos que, se um de nós tomarmos uma dose dessa, a gente não levanta de uma cama. Assim, eu às vezes até fico super feliz, admiro, porque ela acorda assim numa alegria, tem uma disposição para sair, um sorriso. Mas a neurologista dela falou, essa quantidade de medicação deixa qualquer um da gente um dia ou dias inteiros em cima de uma cama sem conseguir se levantar, porque deixa a pessoa dopada. Então, isso você falou, falta uma medicação dessa para ela, pode comprometer a qualidade de vida dela e até a vida dela, sabe? A saúde, etc. É isso mesmo. Luiz, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você dissesse, orientasse pais e mães. Qual é a orientação que você dá? É assim, a orientação que eu dou, eu vou usar uma filosofia, né, que eu leio bastante, que é o estoicismo, em que diz que na vida tem coisas que a gente tem controle, mas tem muita coisa que a gente não tem controle, está totalmente fora do nosso controle. E, assim, uma certeza que a gente tem é que um dia a gente não vai estar aqui. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, pelo amor que você tem a seus filhos, às suas filhas, assim, pense nesse futuro.
pense na possibilidade de você não estar aqui e como é que vai ser a vida deles. A gente tem que pensar nessas coisas, sabe, Mara? A gente tem que deixar de lado alguns tabus que a gente tem na nossa cultura. Eu não vou fazer um seguro de vida porque isso vai me atrair. Não vai. É planejamento financeiro, na verdade, financeiro. Né? É você... Aquilo que eu falei, não vai minimizar o sofrimento pela perda, mas assim, dentro do ponto de vista financeiro, você não vai deixar faltar nada para seus filhos. Então assim, você vai deixar uma reserva financeira que vai manter a qualidade de vida deles, né? Então, e a assim, tranquilidade do hoje, né? Você tá tranquilo que isso vai acontecer? Não tem preço também, né? Você ter uma vida mais serena com isso. Rogério falou um negócio que eu achei bem interessante, assim, Rogério falou assim, Luiz tem um seguro de vida, permite a ele que ele tenha mais qualidade junto à filha dele. Então, assim, como o tratamento dela, como as despesas dela são altas, eu não preciso ter 2, 3 empregos, eu não preciso sair enlouquecido, trabalhando para poder fazer um acúmulo de dinheiro, de renda, para poder manter e para criar um patrimônio e etc. Eu faço um seguro de vida, se eu vier a faltar, a mãe dela vai receber ali a indenização e vai cuidar por ela, e isso permite que eu tenha mais tempo com ela para poder viajar, o patrimônio, passear. na verdade, se traduz na pólice de seguro. Na pólice de seguro. Então, assim, em vez de eu estar trabalhando muito para estar comprando coisas, etc., ou fazendo ali, guardando dinheiro, né? Nada contra, mas guardando o dinheiro, isso me permite, eu também guardo dinheiro, tá, gente? Eu tenho previdência, tenho um investimento, mas o seguro me dá muito mais tranquilidade em relação a isso, sabe? De que eu não preciso ficar o tempo todo trabalhando muito sem dar atenção a ela. Não, me permite que eu tire férias com ela, que eu passe final de semana, que eu passeie, etc. Rogério, para a gente encerrar, você, na sua carteira de clientes, esses casos são recorrentes? Mara, são recorrentes e a gente procura levar essa cultura, né? Essa informação, essa educação, essa visão do seguro de vida. A Lila falou uma coisa muito importante da responsabilidade de quem está contratando um seguro de vida, de prestar todas as informações para que a seguradora possa avaliar o risco, aprovar o risco e emitir a apólice, te dar essa garantia. O Luiz falou da questão de se precaver, né? De deixar todas as informações, de deixar tudo organizado. Um parênteses aí é a importância de se contratar bem uma apólice de seguro de vida, de conhecer aquilo que está contratando, de entender o porquê da apólice de seguro de vida, né? Então o seguro de vida ele não pode ser contratado de qualquer maneira, ele não pode ser contratado no balcão do banco, no balcão de uma instituição financeira, para poder simplesmente bater a meta de quem está te vendendo o produto. Seguro de vida é algo muito sério, né? Algo importante, traz essa liberdade financeira, essa proteção do amor, do cuidado. Até porque uma apólice num valor, por exemplo, que atenda a sua filha, não vende na agência bancária. Não mesmo. Não vende, nem no balcão das lojas. Mas muitas vezes esse pai que tem ali um filho, ele é abordado pelo mercado financeiro, por agência bancária, pela instituição financeira, como contrata aqui uma apólice e resolve o seu problema. E ele sai dali com a falsa sensação de ter o problema resolvido, né? Agora, eu tenho muitos casos lá de pessoas que se preocupam com os filhos, mas acho que o grande recado que fica é para qualquer pai e para qualquer mãe. Por que não também viver mais tempo ao lado dos filhos? Por que não passar mais momento ao lado dos filhos? Sem essa necessidade de formar patrimônio, de trabalhar em 2, 3 empregos para poder gerar uma reserva muito alta. Isso é muito comum. As pessoas porque quer deixar apartamento, patrimônio, quer deixar isso, quer deixar aquilo, quer deixar tanta coisa que não dá conta. Isso. Não vai dar conta. Lembrando que todo esse patrimônio que ele constituiu vai entrar num processo de inventário. Uma apólice de seguro de vida, não. Então ele pode substituir todo esse patrimônio desejado por uma boa apólice para que ele ganhe liberdade financeira e gere momentos e qualidade de vida com as pessoas que ele ama. Então é simples, é muito simples a ferramenta seguros. E legal. Assim,
E assim, Rogério, essa questão do patrimônio, né, de entrar em inventário, no caso da minha filha, Mara, a necessidade dela é imediata, Exatamente. porque ela precisa todos os dias desse cuidado, todos os dias dessa medicação. Então, assim, sei lá quanto tempo vai levar para que o inventário fique pronto e a pessoa que vai cuidar dela tenha acesso a esse dinheiro. E o seguro não, como o Rogério bem falou, é uma das coisas também que eu tenho em mente com relação da importância de ter o seguro de vida. Esse pagamento imediato. Esse seguro de vida? O seguro de vida não. Não, né? Não. Seguro de vida não. Ele não responde por dívidas, não tem tributação do imposto de renda, tem liquidez imediata. Então, assim, hoje você paga a apólice de seguro de vida no mercado até com 7, 8 dias depois de protocolar a documentação na seguradora. Tem uma liquidez muito imediata. Não, e ele é usado justamente para abrir essas burocracias, né? Começar esse processo de inventário, começar esse processo jurídico, né? Pós-morte, assim. O seguro também é ferramenta. Tem muitas histórias de beneficiários nossos, assim, beneficiários, não, desculpa, segurados, que é isso, assim, eu tenho que deixar porque a minha família não vai conseguir nem começar a mexer no patrimônio se não for pelo seguro de vida. Gente, isso é pauta. Isso é pauta para um próximo programa, Sim. porque é exatamente isso. Eu conheço pessoas que receberam uma herança em imóveis e não tem dinheiro para pagar o condomínio dos Sim. imóveis. Sim. E aí tem que fazer inventário, tem que fazer tudo isso, e isso é complicado. Vamos falar sobre isso. Bom, é pauta. Vamos falar sobre seguro, né, gente? Acho que é isso. Verdade. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quem ficou com dúvida, olha, tem aqui o QR Code. E agora, você fica atento, porque a gente está colocando também aqui na descrição do texto para ficar mais fácil, para você mandar as suas dúvidas para o Rogério, para a Lila. É só mandar, contar seu caso, que a gente responde. Muito obrigada pela companhia. Te vejo na próxima. My News Vida e Previdência. Apresentado por Asus.